Olá, turminha, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma prova, mais um vestibulinho do Senai 2019, a prova CGE 2164. Vamos aí para a nossa primeira questão. Questão 41, tá? Só fazendo um adendo aí que prova do Senai as questões de física, tá bom? Então vamos para a primeira questão de física do Senai. Questão 41. A figura a seguir mostra dois cubos de ferro metálico em diferentes temperaturas, separados entre si por uma camada de um material que lhes impede de contato direto. A troca de calor entre os cubos terá eficiência máxima se a camada intermediária for composta de. Então vamos lá. Então é o seguinte, eu quero ter eficiência máxima. Então, o melhor trocador de calor, tá? Então, se eu quero o melhor trocador de calor, não pode ser um isolante, certo? Então, o isolante térmico não pode ser, deixa eu pegar aqui, vamos riscar aqui, não pode ser madeira, não pode ser cerâmica, não pode ser lã. Aí o aluno fica com dúvida aí no cortiço, né? O que é o cortiço, né? Que material que é esse? Mas vamos dizer que vocês, né, não sabem, não é do tempo de vocês saber que é um cortiço, mas vocês sabem muito bem que é alumínio. Pensa, lembra que eu já falei para vocês sobre aquela relação que vocês já estão cansados de ouvir lá, o bom condutor térmico é um bom condutor elétrico. Temos alumínio que é um condutor elétrico, experimenta colocar ele na tomada, só que não faça isso. Então, o alumínio é um condutor elétrico e, por sua vez, ele também é um excelente condutor térmico, tá bom? Então, para melhor eficiência ali, para mim poder trocar calor, seria o alumínio, alternativa E. Beleza? Tranquilo, bem fácil essa primeira questão aí, falando a respeito de termologia. Questão 43. Ao percorrer um trecho da estrada com radares que calculam a velocidade média, o funcionário de uma empresa garantiu que, sem realizar nenhuma parada, demorou 40 minutos para se deslocar da cidade 1 até a cidade 2. A velocidade média é de 110 km por hora. Há uma velocidade média de 110 km por hora, que é a velocidade máxima permitida. No entanto, a empresa recebeu uma multa por excesso de velocidade na data desse deslocamento. A multa estava registrada uma velocidade média 10% superior à máxima permitida. Levando em consideração a velocidade detectada pelo radar e o tempo de deslocamento relatado pelo funcionário, qual a distância em quilômetros percorrida pelo funcionário entre as cidades 1 e 2? Então vamos lá. Deixei em negrito aqui para a gente as informações relevantes, tá bom? Então coloquei aqui 40 minutos, 100 km por hora e também já coloquei aqui para a gente aquele triangulinho lindo aqui, tá? Deixa eu até mudar aqui minha canetinha aqui. Vamos lá aqui, ó. Então é o seguinte, esse triângulo aqui é espaço, né, deslocamento, velocidade média e tempo. Então, se eu quero saber o deslocamento, eu vou tampar o deslocamento. Se eu quero saber a velocidade média, tampo a velocidade média. Se eu quero saber o tempo, eu vou tampar o tempo. O exercício aqui quer saber que, ó, qual a distância percorrida em quilômetros. Ou seja, ele quer saber a distância. Então, eu vou tampar aqui a distância. Aqui, ó, distância, o delta S. Então, se eu quero saber o delta S, vai ser velocidade vezes o tempo. Então, só fazer velocidade vezes o tempo. Está aí a velocidade, com 10% a mais, né, que é 110 km. 10% de 110 é 11. 110 mais 11, 121 km por hora a velocidade. Temos o tempo ali também. Vamos lá. Só que esse tempo ele está em minutos, né? Não podemos usar minutos porque a velocidade está em quilômetros por hora. Então temos que transformar de minutos para hora. Para mim passar de minuto para hora, eu tenho que dividir por 60. Então fiz aqui a conta dividido por 60. Posso cortar esse zero daqui com esse zero daqui. Ficou 4 sobre 6, dividindo em cima e embaixo por 2, deu 2 terços de hora. E é assim que eu vou deixar. Tá? Não vou deixar em números decimais, vou deixar em fração, que fica muito mais fácil para a gente fazer a conta lá na frente, porque senão eu ia ter que colocar aí 0,66666. Ia ser bem chato. Então, 2 terços de hora. Na lógica, no começo do exercício já era fácil saber. 20 minutos, 1 terço. 40 minutos, 2 terços. 60 minutos, 3 terços, ou seja, um inteiro. Ok? Então, voltando aqui, para saber
o deslocamento, é só calcular velocidade vezes tempo, tá? Então vamos lá. Descobrir o deslocamento é o sorvete. S igual V vezes T. Sorvete. Velocidade vezes tempo. A velocidade é 121 km por hora. O tempo 2 terços, né? Então vou fazer 121 vezes 2. Depois dividir por 3, que vai dar 80 km de deslocamento. Opa, por que não está marcado nenhuma alternativa aqui? Porque não temos nenhuma resposta correta, tá? Não temos nenhuma resposta correta aqui no exercício. A nossa resposta correta que a gente vai ficar aqui é 80 quilômetros, que é a distância da cidade 1 até a cidade 2. As alternativas ali estão sem nexo nenhum. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão 45. Cada tipo de espelho produz imagens que possuem características próprias. Observe a imagem formada no espelho retrovisor de um automóvel. Considerando as características da imagem que se forma, é correto afirmar que esse espelho é do tipo... vamos lá. Então, olhando as imagens ali, tá cabendo muita imagem ali. Por exemplo, tá cabendo o asfalto todo. Lembrando, o asfalto é maior do que o espelho, tá cabendo árvore, ou seja, tá cabendo muito mais coisa que o próprio tamanho do espelho ali, né? Então, o que está acontecendo? Aliás, o que a gente espera aí de um espelho de um automóvel? Que a gente amplia nosso campo visual. Então, o que acontece quando eu amplio o campo visual? Não é um espelho plano, tá? Então, esquece isso aqui, divergente, côncavo, convexo, os dois. Espelho plano, que é o espelho convencional. E agora o espelho côncavo também vou eliminar. O espelho côncavo, porque o espelho côncavo, dependendo da distância, o objeto pode parecer de ponta cabeça. Ali, independente da distância, o objeto não está de ponta cabeça. Então, esse espelho só pode ser o espelho convexo, tá? Não é nenhum desses outros espelhos aqui, tá ok? Tranquilo? Vamos para a próxima questão, que essa foi muito fácil. Questão 46. A imagem a seguir mostra o espectro eletromagnético. A partir dele, deduz-se que a classificação das ondas por meio de seus diferentes comprimentos define os usos que se farão delas, perdão. Assim, ondas de comprimento, vamos afirmar, ondas de comprimento 10 elevado a menos 10 tem empregos em comunicações. 10 elevado a menos 10, onde está? Está aqui. Raio-X. Comunicação, não. Raio-X, não. Né? Não, tal, na comunicação não vai, não. Talvez na medicina, né? Na medicina tem esse uso, não na comunicação. Vamos lá. 10 ao cubo permite detecção de objetos ocultos. Cadê o 10 ao cubo aqui? Rádio. Não, não. Detecção de objetos ocultos, não. 10 ao cubo, ou seja, aqui estamos no comprimento de onda. Vamos para o próximo comprimento de onda. 10 a menos 12 respondem pelo processo de fotossíntese. 10 a menos 12, cadê você? Raios gama, aí não, hein? Esse raios gama é do mal, tá? É aquele que derrete a pessoa, hein? Tirando o Hulk, né? Que é um caso à parte. O incrível Hulk. 10 a quinta, serve para o diagnóstico de fraturas ósseas. Opa, 10 a quinta. Infravermelho, opa, infravermelho é do controle remoto, do controle do ar-condicionado, então não é do que serve para diagnóstico de fratura óssea, seria o raio-x, que é o 10 a menos 10, tá? Por último, só tem que ser essa agora, né? 10 a menos 2 são utilizados para o aquecimento de alimento. 10 a menos 2, cadê você? Tá aqui o 10 a menos 2 é o micro-ondas. Beleza? Para o aquecimento de alimento. Bem fácil. Essa aqui não precisava nem ter estudado ondas, né? Vamos para o próximo exercício. 47. A imagem a seguir mostra o comportamento de um barômetro aneroide calibrado em milímetros de mercúrio, em um equipamento que consiste em uma cápsula com um diafragma metálico flexível que se comprime e expande de acordo com a pressão do ambiente. Quando a mola se movimenta, a oscilação é transmitida a um ponteiro que, por sua vez, se encontra associado a um mostrador. A partir dessa imagem, está correto concluir que, quando o ponteiro do barômetro se encontra na posição A, tá aqui, vamos ver aqui, na posição A pressão atmosférica é menor, típica de cidades de nível do mar. Opa,
Esquece que ele falou lá em cima, mas ele falou que ao nível do mar a pressão atmosférica é menor. A nível do mar a pressão atmosférica é maior. Pensa que tem mais fluido em cima de mim, mais ar. Então, a maior pressão atmosférica que eu tenho aqui no planeta Terra é a nível do mar, tá? Estou falando aqui em cima da Terra, pode ser debaixo do mar e tal. Ok? Então, a maior pressão atmosférica é a nível do mar. Então, errada alternativa A. Então, na posição B, a pressão atmosférica é maior, típica de cidades de montanha. Cidade de montanha é o contrário, né? É pressão atmosférica menor, porque quanto maior a altitude, menos ar em cima de mim, então menor será a minha pressão atmosférica. B, né? A posição B é a pressão atmosférica maior, típica de cidades de nível do mar. Opa, pressão maior, típica de cidades de nível do mar. Ok. Pressão B maior, tá ali, ó. Pressão B, o A é menor e B maior. Típicas de cidade a nível do mar, pressão maior. Ok. Tá correto a C. As outras vai falar de pressão atmosférica maior nível do, menor nível do mar, e eu vou fazer as afirmações parecidas com a de cima, tá bom? Então, tranquilo, a 47. Vamos para o próximo exercício, próxima questão. Questão de número 48. No ar, o som caminha com uma velocidade de 340 metros por segundo, a uma temperatura ambiente sob a pressão atmosférica de 1 atm, sabendo que os meios materiais e suas respectivas organizações em níveis microscópio interferem na propagação do som. Indique a alternativa em que o fenômeno ocorre com maior velocidade. Veja, turminha, também já estudamos isso. O som, ele tem, né, uma energia mecânica, ele consegue se locomover com maior velocidade em meios materiais. Ou seja, quanto mais matérias eu tenho, maior velocidade eu consigo atingir. Por isso que também já comentamos que a velocidade do som é maior na água do que no ar, né? Ambos são fluidos, mas na água tem mais matéria, eu consigo atingir velocidades maiores, tá? Vamos lá. Puxar aqui. No ferro, sólidos cujas matrículas, as partículas estão muito próximas entre si. Boa, no ferro sólido, cujas partículas estão muito próximas entre si. O ferro sólido, então ali ele é muito maciço. Vamos tentar eliminar essa aqui, ó. Boa essa aqui, hein? Falando no hidrogênio gasoso, não. Na água líquida, seria maior que o ar, não maior que o ferro. No dióxido de carbono, né? Também não, porque ele tem densidade menor que do ferro, então vai ser a alternativa B. O ferro tem, o som vai possuir uma velocidade maior, porque é um meio material, e no meio material, ondas mecânicas e ondas do tipo aí sonoras têm velocidade maior em meios materiais. Questão de número 50. Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre os modos de transferência de calor. 1. A radiação térmica é a transferência de calor que ocorre somente por meio de ondas eletromagnéticas, como por exemplo no aquecimento de água por meio de um coletor solar. Turminha, eu já falei para vocês várias vezes uma técnica aí. Quando um exercício falar aqui, ó, cadê onde ele falou aqui? Somente. Ficar muito esperto, que a chance dessa alternativa estar errada é muito grande. Somente, tá? Então ele está falando que é somente na água, e não é verdade. Ondas eletromagnéticas, né, que no caso uma radiação, ela pode se propagar no ar, tá? Então tá errada aí essa alternativa 1, afirmação 1. Na condução, a energia propaga-se em virtude da agitação das partículas, como acontece, por exemplo, com a água fervendo uma panela. Tá? Na condução, a energia propaga-se em virtude da agitação das partículas. Correto. Como acontece, por exemplo, também na água, com a agitação das partículas. Tá? Ok, no caso da água seria condução, mas ele não afirmou que no caso da água seria condução. Ele está falando que acontece a agitação das moléculas. E a agitação das moléculas acontece no ar, na água, em meios sólidos. Aumentou a temperatura, vai aumentar o grau de agitação das moléculas, diminuiu a temperatura, vai diminuir o grau de agitação das moléculas. 3. Então está correto a 2, né? Vamos para 3. A condução é menos eficiente em materiais como os metais, porque neles as partículas que os formam têm elevado grau de compactação entre si.
Não, 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 cara, aí não. A condução é menos eficiente, não, ela é mais eficiente em materiais como metais, né? O metal é um excelente trocador de calor, né? E ele, como é um objeto sólido, ele troca calor por condução. Então ele é um excelente trocador de calor. Então tá errada essa afirmação 3. Vamos para 4. Convecção é a transferência de calor que se dá pelo deslocamento de líquido ou gases, a exemplo do que ocorre com o ar no interior da geladeira. Opa, convecção é uma troca de calor exclusiva dos fluidos, ou seja, líquidos ou gasoso. No caso, está se referindo ao ar aí, falando do freezer, correto. A convecção é a transferência de calor que se dá pelo deslocamento de líquidos e gases, no caso, resumindo, fluidos, tá? Correto, afirmação 4. 5. Radiação térmica pode se propagar no vácuo, tal como acontece quando o Sol nos aquece. Opa, radiação se propaga no vácuo, né? Senão, se não propagasse no vácuo, como que o Sol ia nos aquecer? Então, vamos aqui. A 1 estava errada. A 2 correta, né? A 2 correta. A 3 está incorreta. A 4 está correta. A 5 também está correta. Então, 2, 4 e 5. 2, 4 e 5. Aqui, 2, 4 e 5, alternativa C. Vamos para o próximo exercício. 52. Opa, lembrando agora de aplicações das leis de Newton. As imagens a seguir mostram dispositivo com funcionamentos baseados nas chamadas máquinas simples. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho uma alavanca, né? Aqui eu tenho um plano inclinado e aqui eu tenho um sistema de polias. Nossa, já até estou falando a resposta aí, não, hein? Esses dispositivos operam respectivamente com base nos princípios de funcionamento de quais máquinas simples? Alavanca, plano inclinado e polias ou roldana. Não sei como vai estar aqui. Alavanca ok, plano inclinado, roldana. Opa, correto, primeira alternativa A. Fácil demais essa aí, né? Vamos para a próxima questão. Questão número 54. Lentes são instrumentos em que modificam a trajetória da luz. Podem ser feitas de vidro ou de outro material transparente, tendo ao menos uma de suas superfícies curvas, determinado tipo de lente que cria a imagem como a que se vê a seguir. Pelas quais características da imagem obtida essa lente é do tipo. Então temos uma lente aqui, e pelo que eu estou vendo aqui, comparando com as letras do lado, a lente está aumentando o tamanho da letra. Então, essa lente está aumentando o tipo dessa lente, né? Aumentando o tamanho das letras essa lente. Então, nós temos que lembrar o que faz aumentar a lente. Nós temos a lente do tipo convergente, que faz os raios convergir para um ponto só. E temos as lentes divergentes, que faz os raios de luz se espalharem. Opa, perdão. Então, então vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui, lembrando da lupa. A lupa aumenta, certo? Então seria tipo uma lupa. Quando a gente pega a lupa e coloca na luz do sol, o raio de luz não passa pela lupa e concentra num ponto só, ou seja, está fazendo os raios de luz se convergirem para o mesmo ponto. Então a lupa é uma lente do tipo convergente. Qual a alternativa que fala com a convergente? A B e a D. Então vamos ver. Convergente, pois, quando próxima dos objetos, formam imagens reais e ampliadas. Oh, beleza. Vamos ver, só para confirmar que está falando a D, pois independente da distância, a imagem formada do objeto é virtual. Esquece, maior viagem. Independente da distância, a imagem vai ser virtual se for lente convexa, né? Lembrando do espelho convexo aí, né? Espelho convexo. Então a alternativa que ficou aqui é a alternativa B. Convergente, pois quando próximo dos objetos formam imagens reais e ampliadas, tá? Foi o que está acontecendo ali com aquela lente. Vamos para a próxima questão, questão 56. Ferramentas elétricas como as furadeiras apresentam um cabo por onde os usuários seguram o dispositivo feitos de borracha resistente. Para que a gente não tome choque, já fica a dica aí, hein? Enquanto todo o corpo da ferramenta é coberto por plástico, impedindo assim a passagem da energia elétrica e o risco de choque elétrico. Além dos materiais destacados no texto, também é considerado um bom isolante elétrico
Vamos lá. Cobre é fio. Alumínio, falamos no exercício passado. Vidro, opa, vidro, fiquei na dúvida aqui, ó. Ele falou que condutor, vidro, ferro, condutor, estanho, peça no estanho lá o ferro de solda. Então aqui, ó, o ferro é um condutor, o estanho é um condutor, cobre é um condutor, alumínio é um condutor. Mesmo que você ficasse com dúvida no vidro se ele é condutor ou isolante, então como a gente está procurando um isolante aqui, sobrou para o vidro. Tranquilo, o vidro é um isolante elétrico, um isolante térmico, tá bom? Vamos para a questão 57. Objetos comumente usados no dia a dia comportam-se de formas diferentes diante da luz. Pode-se, por exemplo, observar com detalhes um objeto colocado atrás de uma folha de papel celofane. Vamos às afirmações. Primeira afirmação. Todavia, não é possível enxergá-lo com a mesma nitidez através de uma folha de papel vegetal. Tá, fiz uma primeira afirmação, tá. Papel vegetal seria translúcido, que é o que está falando ali, como papel celofane. Considerando as características, é correto afirmar que, em relação à propagação de luz, os materiais 1 e 2 são meios, respectivamente. Vamos lá, os materiais, né, com a mesma densidade, papel vegetal, folha papel vegetal e papel celofane. Dois materiais, o que eles são? Eles são transparente, opaco ou translúcido. Então, ele quer, respectivamente, sim. Então, primeiro papel celofane e depois papel vegetal. Então, o papel celofane, ele é transparente. Transparente, tem o A e o E. E o vegetal, né? O vegetal ele seria o meu papel translúcido, que não passa a luz totalmente, né? Reflete um pouco. Ele não é tão totalmente transparente, então nós chamamos ele de translúcido. Então, alternativa E. Mas caso ficasse na dúvida aqui, ia ver que, por exemplo, o papel vegetal ele não é opaco, ou seja, opaco é quando não permite a passagem de luz. E o papel vegetal ele permite a passagem de luz, inclusive é isso que nós queremos dele, né? Questão 58. Observe o esquema de funcionamento de uma usina termoelétrica. Então já cantou a bola aqui que é uma usina termoelétrica. Considerando os elementos destacados nessa imagem, pode-se afirmar que a transformação da energia cinética, ou seja, energia relacionada com o movimento, em elétrica ocorrerá apenas em cinética em elétrica, ou seja, do movimento, ou seja, pega o giro, pega energia cinética e transforma em elétrica. Aqui, ó. Ó quem faz. O único cara, aliás, que faz energia elétrica aqui, ó. É o gerador. É o único que faz energia elétrica. Então, alternativa B. Beleza, turminha? Vamos lá para a próxima questão. Acho que é a última questão. Questão 60. Considere que na fábula da tartaruga e da lebre, os animais percorram as distâncias indicadas no circuito a seguir. Então temos o circuito aqui do nosso lado direito. E já coloquei lá embaixo para a gente aquele triângulo lá do espaço, velocidade e tempo. Nessa situação, observou que o trajeto percorrido pelos dois animais parte do ponto A e retorna a ele no sentido indicado pela seta. Então ele partiu aqui do A, foi até B, de B até C, de C até D, de D até A. Beleza. Vamos lá, continuando onde eu parei no texto. A lebre demorou 30 minutos de A até B. 30 minutos de A até B. 2 horas de B até C e 5 horas de C até D e 30 minutos de D até A. Então, eu vou ter que anotar todos esses caras aí, senão não adianta a gente ir guardando na memória. Vamos fazer algumas anotações. Primeiro que eu vou precisar dessa forma velocidade e espaço de por tempo, porque ele quer saber a velocidade média aqui, ó. Tá? Então, quando ele dá muitas informações aqui, o ideal é a gente ir anotando aqui cada das informações. Vamos começar pela lebre, né? Vamos todas as informações da lebre. A velocidade da lebre no trecho A, B e C. Opa, tá aqui lebre. Velocidade A, B, C, D, A, né? Que volta no A. Então ela andou 14 km, aqui ó, 5
mais 2 mais 5 mais 2 dá 14. Em quanto tempo? Vamos grifar aqui, lebre 30 mais 30, 1 hora. Mais 2, 3 horas. Mais 5, 8 horas. Está aqui. Então, 14 dividido por 8. Então, vai dar 1,75 km por hora. Essa é a velocidade média da lebre. Agora, vamos para a tartaruga. No mesmo trecho, velocidade ABCDA. Os mesmos 14 km, que andaram o mesmo circuito. Só que em quanto tempo? Tartaruga 2 horas. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Mais 2, 6. 14 dividido por 6, a velocidade da tartaruga foi de 2,33 km por hora. Aí sim, tartaruga. Então vamos lá. A alternativa que fala respectivamente, como ele falou aqui, ó, respectivamente, 1,75 e 2,33 é a alternativa A. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Qualquer dúvida aí nós vamos encontrar nas nossas aulas, tá? E agradeceria aí você estar se inscrevendo no canal e deixando os seus likes, tá bom? E qualquer dúvida também pode deixar aqui nos comentários, tá bom, turminha? Valeu, até o nosso próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.